aqui é a Ana Carolina do blog Simples Glamour e hoje eu vim responder algumas perguntinhas referentes ao meu curso, que é Relações Internacionais. Postei uma foto nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Em todos eles eu sou Simples Glamour, é só procurar por lá. E pedindo para que vocês me enviassem algumas perguntas em relação ao curso que eu ia responder em vídeo. Eu já tinha separado algumas perguntas que são perguntas bem frequentes, que me fazem tanto nos comentários como por e-mail, e eu separei aqui para responder para vocês. Então, vamos lá começar. Vou começar com as perguntinhas do Facebook. Quem perguntou primeiro foi a Adriana Aragão. Um beijo, tá sempre comigo lá no Twitter. Você sabe em qual área dentro de réu você quer trabalhar? Beijos. Beijos, obrigada pela pergunta. Então, eu ainda não sei a área que eu quero seguir, pretendo, na verdade isso é um foco do quarto semestre, que eu escolha uma área nesse semestre, que eu resolva a minha vida, tema de TCC, tudo esse semestre, mas eu penso em segurança, direitos humanos, coisas desse tipo. Comércio eu já sei que eu não quero, então não sei ainda, mas falarei mais sobre isso nos próximos vídeos. Eu estou preparando um vídeo sobre áreas de atuação, só que isso requer um pouco mais de pesquisa, então por isso eu ainda não fiz o vídeo para vocês. Mas eu acredito que saia em torno de outubro, novembro, o vídeo das áreas de atuação, onde trabalhar, estágio, blá blá, essas coisas assim. Vai sair em outubro, novembro, mais ou menos. Então eu vou falar um pouco mais sobre isso e sobre a minha escolha nesse vídeo, até porque já vai estar no final do meu semestre, então já vai ser bem melhor. O Lucas Cunha pediu para eu indicar um livro muito bom que seja introdutório sobre RI, né? O livro que me acompanhou no primeiro semestre inteiro, que foi assim a minha base praticamente, foi Introdução às Relações Internacionais da PC Quilo. Eu comprei porque realmente me ajudou muito, e além dele falar das áreas de atuação, não fala de todas, é claro, mas dá uma visão geral de como é o mercado de trabalho e fala dos conceitos básicos de relações internacionais, sobre o sistema internacional, os atores internacionais. O meu tá todo riscado, mas é muito bom mesmo. Vira e mexe eu dou uma olhadinha nele, porque é aquele livro de guerra que tem que ter pra tudo quanto é coisa. Foi a minha salvação e é o livro que eu vou levar pro resto do curso, com certeza. Agora vamos para as perguntas do Instagram. A primeira que perguntou lá foi a Laura Alves Makeup. Carol, por que você escolheu esse curso e o que pretende fazer depois de se formar? Beijos. Beijos, obrigada pela pergunta. E em relação a área de atuação, como eu já disse, eu ainda não tenho certeza. E como eu escolhi um curso, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, vou deixar aqui do lado para quem ainda não viu. Contei toda a história, mas resumindo, eu sempre gostei muito de línguas estrangeiras, e o curso que eu achei que eu ia utilizar melhor isso era Relações Internacionais, então eu acabei me jogando. E hoje eu tenho certeza, na verdade, de que esse é o curso certo pra mim. A pergunta do Rogério Braz é uma das melhores. O que tu usa pra ficar acordada toda madrugada? Ainda é café? Gente, adorei. Café funcionava, agora não funciona mais não. Mas quando é um assunto que eu gosto muito, eu fico sem muita pressão, sabe? Não preciso de café ou pó de guaraná, essas coisas. Se é uma coisa que eu gosto muito, eu acabo estudando sem ver que o tempo passou. Mas quando não é, quem me salva mesmo é o pó de guaraná. Mas café acho que não faz muito efeito em mim, não. Wesley Leite perguntou: como você consegue conciliar curso e blog? Porque faculdade é puxada, né? É puxado. E não é pouco puxado, não, é muito puxado. Mas eu tento me organizar pelos dias da semana. Por exemplo, eu separei segunda-feira para gravar vídeos, preparar posts em relação a fazer as fotos, tudo mais, deixar tudo pronto, porque tendo o conteúdo preparado, no final de semana ou na segunda-feira mesmo, eu já edito os vídeos, os posts e já deixo tudo pronto para a semana inteira. Então eu não preciso ficar entrando toda hora, eu atualizo mais as redes sociais, mas é muito mais rápido, eu posso fazer pelo celular mesmo, é muito mais rápido e não me consome muito tempo. Então eu reservo um dia ou 2 dias da minha semana pra dar uma atenção maior pro blog do que dos outros dias. E nos outros dias eu deixo a faculdade mesmo, leio, atualizo as leituras, eu faço isso geralmente no final de semana, porque a gente já começa a semana com tudo encaminhado, sem deixar nada atrasado. O negócio é não deixar acumular, porque se acumular vai dar problema.
A próxima é a Arlene Underline Ramalho. Ana, esse curso requer muita leitura? Em que área você pretende atuar? Pretende fazer outro curso depois que terminar esse? Beijos, linda. Beijos, Arlene. Obrigada pela pergunta. Então, o curso é praticamente só leitura. Você não faz mais nada da vida a não ser ler e ver livros e querer comprar livros, porque eu sou assim, pelo menos, né? Mas é ler, ler, ler e não tem outra alternativa, é só isso. Nas matérias de economia não é tanta leitura, mas tem muita análise. Mas de qualquer forma é só ler e pronto. Em relação à área que eu quero atuar, eu já falei que eu ainda não decidi. E eu não pretendo fazer outro curso depois. Eu tinha vontade de fazer psicologia, mas só por fazer mesmo. Mas eu pretendo fazer todas as especializações que tiverem ao meu alcance para fazer depois que eu terminar o curso, eu vou fazer, mas todas focadas em relações internacionais. Não vou fazer nada muito distante disso. A Taribamar, que é a Tamires, perguntou: Ana, qual especialização você pretende fazer? E por quê? Você sabe qual das especializações você quer? Viagens? Beijos. Beijos, obrigada por perguntar. Então, eu não sei ainda o que eu quero fazer, penso em segurança, direitos humanos, tinha outra, mas agora eu esqueci. Mas ainda não tenho certeza do que eu quero, mas pretendo me decidir esse semestre. Em relação às viagens, tem alguma especialização que requer viagem? Eu não sei, porque eu nunca pesquisei mais a fundo sobre isso, mas eu acredito que exista, mas eu nunca pesquisei mais a fundo, então não posso dizer com toda certeza. A Jéssica Gomes D fez várias perguntas, então eu vou lendo as perguntas e respondendo de acordo com o que eu vou lendo. E já agradeço, Jéssica, por todas as perguntas que eu adorei. Deixaram o vídeo bem mais rico. Ana, quais as áreas de atuação? Então, eu vou fazer um vídeo futuramente sobre isso, eu já disse, sobre as áreas de atuação, as possibilidades de trabalho e tudo mais. Um vídeo bem completo eu vou fazer futuramente, mas esse vídeo requer muita pesquisa, então eu estou guardando e preparando ele com muito carinho. Por isso que, inclusive, eu ia filmar ele hoje, mas eu acredito que eu ainda preciso me aprofundar um pouco mais nas pesquisas para ter certeza do que eu tô falando e não falar besteira. Então, em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso. Sobre a parte de economia do curso, é muito difícil por conta dos cálculos? Então, os cálculos não são complicados, assim. Chega a ser um pouco estranho, assim, pro aluno, porque na maioria das vezes os alunos de humanas não gostam da parte de exatas. Mas os cálculos não são nada mirabolantes, tem muita análise, análise de gráfico, essas coisas assim, mas não é nada absurdo, tipo, eu não consigo fazer, e umas coisas de outro mundo. É bem tranquilo, assim, entre aspas. Requer um pouco mais de atenção, já que a gente não tem muita, como diz... A gente não tem muita afinidade com os números, né? Mas não é nada, assim, extraordinário. Sobre sua faculdade, sempre pensou que já ia entrar lá ou pensava em outra? Eu sabia que eu queria fazer relações internacionais, mas, assim, só sabia mesmo, não cheguei a procurar, assim. Quando chegou no final do ensino médio, no final do terceiro ano, eu comecei a me programar para fazer vários, como chama? Vários vestibulares. E o primeiro que eu fiz foi o da Católica, que foi o que eu passei, que é onde eu estudo, Universidade Católica de Brasília. E depois disso eu acabei ficando por lá mesmo. E eu não fui atrás de outras não, porque eu gostei da grade. O quadro de professores é muito bom, então eu acabei não procurando outra. Sobre a UNB, nunca pensou? Por quê? Para você muda muito de federal para particular? Então, eu não sei dizer muito em relação da federal para particular porque eu não tenho experiência com a UNB. Eu já ouvi muita gente falar que, por exemplo, aqui em Brasília, as faculdades de Relações Internacionais, elas têm focos diferentes. Por mais que seja um curso multidisciplinar, elas acabam tendo um objetivo principal, sabe? Mas isso não quer dizer que você vai ter que seguir aquele objetivo, mas isso varia muito, você pode ver isso nos reflexos das grades das universidades. Por exemplo, a UNB tem foco na diplomacia, para quem quer Rio Branco. A Católica tem foco na área de comércio e o CEUB tem foco na área de direito. Mesmo a Católica tendo foco na área de comércio, eu não quero comércio, então
É uma coisa muito relativa. Mas isso influencia um pouco na formação da grade das matérias e tudo mais. Então vale a pena dar uma olhadinha em relação a isso, porque as grades não são todas iguais. Mas em relação ao ANB, quando saiu o resultado, eu já tinha passado na Católica, já tinha feito a inscrição. Então eu acabei ficando por lá mesmo. E não me arrependo, até porque eu não quero diplomacia. E tinha muitas outras coisas para pesar em relação ao ANB. Para mim, a Católica foi uma mão na roda. Antes de entrar na faculdade, acho importante conversar com um profissional da área. Então, acho tão importante quanto conversar com um profissional da área, conversar com outros alunos que também fazem RI, com alunos que já terminaram o curso. Eu acho que tudo isso é importante. Eu não fiz nada disso, mas eu acredito que é interessante para você ter uma noção de como que funciona, das áreas de atuação que você pode ter, por exemplo, da visão que você tem assim que você termina. Então, acho que tudo isso é uma forma de informação para você pesar bastante na balança se é isso que você quer ou não. Qual o conselho para quem ainda não entrou na faculdade, mas quer esse curso? Conselho sobre o curso, sobre o que aprende, até mesmo sobre livros ou informações que são necessárias. O conselho que eu dou é para você ir dando foco nas matérias de humanas. É claro que você precisa também de exatas, até porque tem matérias do comércio. Mas, por exemplo, tomar gosto pela história e ir muito mais a fundo. Por exemplo, Primeira Guerra Mundial. Procurar saber um pouco mais sobre isso, porque esses temas base são muito importantes na hora do debate, sabe? Isso dá, assim, enriquece bastante o debate, porque são fontes teóricas. Então, não fontes teóricas, como que eu vou dizer? São informações. Informações são sempre necessárias. Se você gosta bastante de um país, ou da cultura de um país, ou que seja, tenta focar nisso. Por exemplo, se você gosta muito dos Estados Unidos, começa a ler bastante sobre isso, porque você acaba meio que se especializando em uma área e conhecendo bastante sobre o assunto. Informação, saber sobre as coisas é muito importante. Assistir jornal. Assistir jornal, ler jornais internacionais, The New York Times, El País, enfim. Sorry. Enfim, tem vários. Eu falei sobre isso no vídeo de 3 mitos sobre relações internacionais, sobre o curso. Vou deixar aqui do lado para quem ainda não viu, mas vale muito a pena. Em relação aos livros, eu estou preparando um vídeo falando sobre os meus livros favoritos até agora. Pretendo fazer esse vídeo em breve, mas é que eu estou terminando algumas leituras antes de fazer o vídeo, por isso que eu ainda não gravei, mas o vídeo vai sair. A última pergunta dela é para falar sobre os estágios e qual local eu gostaria de estagiar. Então, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto de estágio, porque eu pretendo começar estágio no semestre que vem, no 5º semestre, e aí eu vou poder falar um pouco mais sobre isso para vocês. Então eu acredito que semestre que vem vai ter um vídeo, provavelmente só sobre isso, falando as áreas que eu pretendo atuar, enfim. Mas aqui em Brasília é um espaço bem amplo, porque tem ONGs, tem empresas privadas, tem o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados também tem, que tá dentro do Congresso, né? Tem o Ministério das Relações Exteriores, tem outros ministérios que também oferecem cargos. Então, assim, tem uma gama muito grande. Eu ainda não sei o que eu quero, vou me decidir no final desse semestre e semestre que vem. Então, semestre que vem eu acredito que eu vou poder falar um pouco mais sobre esse assunto com vocês. Mas já quero agradecer por todas as perguntas, porque com certeza ajudou muita gente. Muito obrigada, Jéssica. A próxima pergunta é da Carolina.r. Oi, eu queria saber sobre as áreas de atuação, sobre as áreas de relações internacionais, o que realmente o graduado poderá exercer. Já ouvi dizer que a faculdade só é o primeiro passo e a faculdade não te deixa formado para o mercado de trabalho. E queria saber também mais sobre as matérias e o piso salarial. Conte um pouco sobre a experiência, se já começou a estagiar. Beijos, linda. Beijos, obrigada pela pergunta. É uma pergunta muito interessante. Então, em relação... Desde o primeiro semestre, muitos professores me falam sobre isso, que a graduação é só o primeiro passo, que você precisa de especialização para poder ter um destaque cada vez maior
no mercado de trabalho. Principalmente porque Relações Internacionais é uma graduação multidisciplinar, então envolve economia, política, ciência política, enfim, são muitas áreas e isso é bom porque você acaba tendo uma visão de diversos ângulos, mas de qualquer forma você precisa se especializar em algo e por isso que é importante a especialização depois, pós-graduação, enfim, essas coisas todas. É claro que quando você terminar, existem muitas possibilidades de trabalho, mas quanto mais especializado você for, maior é o salário e é assim consequentemente. Não posso falar sobre o piso salarial porque depende muito, eu também não tenho muita visão sobre isso porque nunca cheguei a pesquisar exatamente sobre esse assunto, mas eu acredito que varie muito. E sim, assim, a graduação é essencial, é o primeiro passo, você consegue emprego com a graduação, mas é muito mais fácil se você já tiver outras coisas no currículo e se já começar a especialização desde cedo, por exemplo, estudando uma coisa, um ponto em específico desde o começo do curso. Por exemplo, quero Estados Unidos, você estuda Estados Unidos o curso inteiro, faz seu TCC sobre Estados Unidos, isso também te ajuda bastante, então eu acredito que é importante ter foco. Estou tentando fazer isso a partir desse semestre porque preciso tomar um rumo e esse semestre é o semestre decisivo. Se eu comecei a estagiar, não comecei ainda, como eu disse, pretendo fazer isso semestre que vem. Letícia de _Paula. Estou ansiosa pelo seu vídeo sobre RI, começo a faculdade desse curso e adoro ouvir pessoas que já fazem o curso para ter uma noção como é. Espero muito que você goste do vídeo, que esteja aproveitando as dicas, hein? Andrade Natália. Oi, Ana, já ouvi muitos dizerem que o curso de RI é para burguês, pois o mercado de trabalho é restrito e os graduados ficam dependentes de QI, sobre quem indique. Qual a sua opinião sobre isso? Então, meus professores também sempre me falaram isso, que a parte de networking é muito interessante, você conhecer pessoas da área, porque isso te ajuda principalmente a conseguir emprego, mas eu acredito que isso não seja a única forma. Como eu disse, eu comecei a minha pesquisa em relação às áreas de atuação em relações internacionais. Não é uma coisa assim, não tem emprego. O problema é que muita gente não conhece as áreas de atuação e por não conhecerem dizem que não tem. Não é uma coisa mirabolante, tipo, tem emprego para dar e vender e não sei o que, mas tem oportunidade para todo mundo, acredito eu. São várias áreas de atuação, seja em ONG, empresas privadas, para o governo mesmo, então eu acho que tem muita opção e eu vou falar mais sobre isso no vídeo específico sobre as áreas de atuação. Mas o que eu posso adiantar aqui é que, claro, networking a network, você conhecer pessoas é importante, mas eu acredito que existem outros meios também, pelo meio tradicional, entregando currículo, entrevistas, enfim, de conseguir o emprego. Então, eu acredito que tenham os dois pilares. A próxima pergunta foi da Becca Lu. Em qual instituição você estuda? Manda beijo. Beijo, obrigada pela pergunta. Eu estudo na Universidade Católica de Brasília. A Mel Garcia perguntou: o que o curso trouxe de mudança na sua vida? Lados positivos e negativos sobre ele. Beijos, te adoro. Beijos, obrigada pela pergunta, Mel. E por comentar sempre lá no Instagram. Então, lado positivo. Essa pergunta me pegou de surpresa porque eu não tinha lido antes. Chegou a pergunta pra mim aqui agora. Acho que foi positivo pelo fato de eu me dedicar um pouco mais num assunto só. Por exemplo, eu não sou muito fã de história, mas eu comecei a gostar de alguns temas porque eles acabam se interligando com outras matérias. Por exemplo, história das relações internacionais interliga ao mesmo tempo com organizações internacionais e teoria das relações internacionais, e de uma forma ou de outra você acaba estudando tudo num lugar só. Eu acho que isso é muito interessante. Um lado negativo, que eu não sei se é tão negativo, é que o curso puxa bastante o inglês e eu acabei deixando um pouco de lado o francês. O espanhol não, porque eu ainda estou cursando, mas o francês eu acabei deixando um pouco de lado. Mas eu acho que não seja um problema do curso, foi meio que
isso é mais pessoal mesmo, porque de tanta coisa pra fazer, às vezes acaba não tendo tempo de ler o livro francês pra recordar, pra lembrar, e enfim. Então acho que isso tenha sido um lado negativo. Ah, outro lado positivo é que eu aprendi a... Antes eu era muito tímida, eu não falava nada, assim. Ainda não sou muito espontânea nas aulas, não, confesso, mas... em relação a apresentar e a me sentir segura em relação ao que eu sei. E porque relações internacionais também é muito... cada um tem uma visão diferente. Eu acho isso muito mágico, porque não tem uma verdade absoluta. Isso me encanta muito no curso. Agora eu vou responder algumas perguntas que deixaram lá no último vídeo que eu fiz sobre o curso. Lá no YouTube. Eu vou deixar aqui do lado uma playlist que eu fiz com todos os vídeos... sobre relações internacionais, só clicar em cima da foto que você vai ver todos os temas e aí você escolhe o tema que mais te agrada para assistir o vídeo sobre. Então, vamos para as perguntas. A Arlene perguntou como que foi o primeiro dia de aula em relação a fazer amizades e o ritmo da faculdade. O primeiro dia de aula foi bem tenso porque quando eu comecei eu tive microeconomia e eu estava numa turma de administração. Então eu cheguei e fiquei meio perdida, assim, mas em relação aos alunos de réu mesmo é um pouco difícil de falar, porque eu acho que isso varia muito de universidade para universidade, mas foi bem tranquilo. Foi nada mirabolante, assim. Dá aquele friozinho na barriga, mas foi bem tranquilo. Em relação ao ritmo da faculdade, tem aumentado cada vez mais, mas eu acho que isso é a tendência em relação ao do primeiro semestre para agora tá bem mais pesado, mas eu acho que isso é natural e a tendência é piorar mesmo. A Maju Coso perguntou como que era a rotina de estudos no ensino médio para ingressar no curso. Então, eu confesso, não façam isso em casa, mas eu vou dizer. Confesso que, assim, eu não tinha um foco específico, tipo, tenho que passar e tudo mais. Eu estudei pro Enem, mas eu sabia que eu queria relações internacionais, mas não fiquei com isso bitolado na cabeça, sabe? Tipo, vestibular, vestibular. Eu acabei fazendo por uma coisa muito natural mesmo, mas não foi nenhuma obrigação assim, não. Mas eu recomendo que, como eu disse no começo do vídeo, que vocês foquem nas matérias que vocês mais gostam, tentem ler sobre temas que vocês gostam, porque isso ajuda muito quando vocês chegam na universidade. Outra pergunta que me fazem muito é em relação a se precisa saber 3 línguas para começar o curso. O curso não tem matérias específicas para aprender línguas, porque deduz-se que você vai entrar já sabendo as línguas. Das 3 línguas que eu sei, francês, inglês e espanhol, até hoje eu só usei o inglês. Eu usei espanhol uma vez para ler um artigo, então assim, francês eu nunca usei. O inglês é o que mais usa. Eu ainda não terminei o curso de inglês, mas eu acho que é essencial você entrar no curso tendo pelo menos o básico, porque tem leituras em inglês, no começo do semestre não é tão frequente, mas isso aumenta no decorrer, com o decorrer das coisas. Por exemplo, o fluxo de livros em inglês tem aumentado muito mais agora nesse 4º semestre, então saber pelo menos o básico de inglês para entender as leituras é necessário. Eu acredito, minha opinião, que as outras línguas sejam essenciais para o currículo. Tem sim livros em inglês e francês, mas não são muitos, pelo menos não que eu conheço. E geralmente os mais usados são em inglês, então essas 2 línguas acabaram ficando um pouco de lado, mas também são essenciais para saber e não deixe de acrescentar no seu currículo. Me perguntam muito também se a gente usa o inglês desde o começo do curso. No primeiro semestre eu acho que eu li um artigo só em inglês e só, mas como eu disse, isso é muito gradativo, depende da universidade, depende das matérias que você está fazendo, mas a tendência é que quanto mais avançado o curso vai ficando, mais inglês você vai vendo. Por